Nós vamos mudar um pouquinho o foco hoje, estudar um assunto que é extremamente interessante, importante para a gente, que é sobre a nossa consciência e a nossa memória, mas trazendo isso à luz dos conceitos do hinduísmo, da yoga, essas coisas orientais que precedem aí todo o conhecimento da humanidade, que tem muito a ver com o espiritismo, né? Entendendo o homem como esse ser não só de carne, mas biológico, energético, espiritual. Então vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso mestre, pedindo a Ele que nesse instante possa nos envolver, deixar cair sobre nós muita luz, muita paz, muita tranquilidade, muita amorosidade, nos trazendo a sensação de paz, de harmonia, de tranquilidade e a conexão com a espiritualidade maior, que assim seja. Bom, nós temos essa consciência, né? O fato de podermos nos relacionar nesse mundo e entender que a vida continua após a morte e que nós continuamos com as nossas qualidades e defeitos, nossos gostos, nosso entendimento, que a natureza não dá salto, nos faz pensar que a nossa consciência, obviamente, não está localizada no nosso corpo físico, que acaba com o desencarne, que acaba com a morte física. E nós somos mais que isso. Obviamente, estamos longe de compreender exatamente o que é, mas a gente pode tentar. Quando nós somos submetidos a uma anestesia, o que acontece com a nossa mente, com a nossa consciência, né? O cérebro, ele trabalha de forma muito dinâmica, tanto o cérebro físico quanto o cérebro espiritual. André Luiz nos conta no livro Missionários da Luz, que ele é uma pequena usina elétrica, tanto que a gente consegue ir fazer um exame de eletroencefalograma, então colocar lá uns eletrodos e ver como é que está a atividade cerebral, né, dessa máquina que é nosso cérebro. E os circuitos elétricos funcionam criando essas ondas, né, que são vários tipos de onda, mas para a gente estar aqui acordado, desperto, prestando atenção, a gente vê que são ondas mais rápidas, a gente tem que estar ligado. Quando a anestesia é aplicada, o cérebro vai funcionar com ondas mais lentas, que eventualmente são mais amplas, mas mais devagar, uma frequência menor. E de alguma forma ali, enquanto as drogas, né, Claudinho, anestésicas estiverem circulando no corpo, o cérebro vai funcionar assim. Uma determinada parte do cérebro não se comunica com a outra. Essa atividade cerebral intensa, ela diminui e a gente perde a consciência. E depois, quando acorda também, a gente não se lembra. Então a gente não forma memórias. Dentro lá da terminologia da yoga, o que a medicina refere como consciência, os hindus referem como jagruti, que significa o estado de vigília. Então nós também usamos esse termo de consciência para falar, estou consciente, eu estou aqui, eu estou vendo. Então o paciente está lá no hospital, você fala com ele, seu fulano, ele responde, opa, está consciente. Só que a consciência, ela é muito mais do que isso, né? E a nossa percepção da realidade, ela vai além disso. Voltando lá na anestesia, nas experiências de quase morte, que são registradas aí em inúmeros livros, né? Por médicos importantes do mundo inteiro e que não tem nada a ver com o espiritismo, essa experiência de quase morte mostra que, apesar do cérebro físico estar lá dormindo, a pessoa teve consciência de outros níveis de manifestação.
Então, de alguma outra forma, ela pôde se relacionar com seres de outras dimensões. Então, a consciência está relacionada ao corpo físico, é essa que a gente está acostumado a falar, que os yogis chamam de Jagruti. Mas ela também está relacionada ao estado da mente e também ao nosso estado energético, né? A forma como a energia circula da gente. E o próprio eletroencefalograma é uma prova disso. Dentro dessa forma de raciocinar, a inteligência também não se restringe ao cérebro. Existe uma inteligência que vai muito além da célula neuronal. Na verdade, o que a ciência vai descobrindo é que cada célula é um mundo em si mesmo. Como dizia Hermes Trismegisto, pai da teosofia, há muitos anos atrás, no macro como no micro. Então, quando a gente olha a nossa célula, cada célula ela tem também a sua inteligência para uma determinada função. Quando a gente junta esses termos, né, quando a gente fala de termos médicos, quando eu penso em mente, eu estou falando de inteligência e memória, que são duas coisas que me ajudam a me manifestar nesse mundo aqui. Mas do ponto de vista holístico, quando eu saio um pouquinho da matéria somente, quando olhamos para isso, vamos observar que as nossas células carregam muito mais memória do que o nosso corpo, o nosso cérebro pode carregar. Um exemplo disso é que no momento em que nós somos formados, e é por isso que o Espiritismo leva a vida tão a sério, no momento onde o espermatozoide se junta com um óvulo, naquele momento o espírito já está conectado. E a inteligência espiritual, energética e espiritual é que vai guiar essas duas células a se multiplicarem e formarem todos os nossos órgãos de forma brilhante. Então a gente tem a principal glândula do organismo, que é a hipófise. Uma parte dela vem do meio da cabeça, outra parte vem da barriga, do feto. Então ela migra para dentro da cabeça e se junta e forma a hipófise. Adeno-hipófise, neurohipófise. Que inteligência é essa que é capaz de fazer isso? Não é a do cérebro do bebê, que nem está sendo que está ainda em formação. Então existe essa inteligência que vai além do nosso corpo físico. Cada célula do nosso corpo traz essa memória ancestral de energia, de genética, nos lembrando o que aconteceu há milhares de anos. Então nós carregamos. Você pega o bebê, ele já vem com alguns reflexos que são da ancestralidade, que vem desde o reino animal. E a genética dele carrega isso. Mas quando a gente vai desenvolvendo, nós mostramos tendências. Dois irmãos criados na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, reagem de forma diferente ao mesmo estímulo. Enquanto um chora, o outro às vezes acha bom uma coisa, corriqueira. Por quê? Porque está reagindo de acordo com as memórias espirituais, celulares, genéticas que ele carrega. Com as experiências que ele, como espírito eterno, teve em outras existências. E a isso a yoga chama de karma. Nós temos a ideia muito equivocada de chamar karma castigo, porque a nossa mente ainda funciona como o Antigo Testamento. Se eu bati em você, na próxima vida nós vamos vir junto para você poder bater em mim. Pobre isso, né? Ah, não, eu tenho que suportar minha família, porque senão vou acumular um karma, e na próxima encarnação tem que nascer com eles de novo. Gente, karma não tem nada a ver com isso. Karma tem a ver com um caminho de memórias genéticas, energéticas, espirituais que eu construí para mim e que fazem com que eu reaja sempre da mesma forma.
Mas quando eu começo, e eu vou entrar nisso mais tarde, a agir de forma consciente, eu consigo sair desse ciclo kármico pessoal. Então não é castigo. É simplesmente uma mania de voltar e repetir as mesmas coisas da mesma forma. Isso é que quer dizer karma. Essa memória que nós carregamos aí, desde o reino vegetal, animal e depois hominal. Então a consciência não quer dizer só estar acordado, né? O outro nível de consciência na yoga se chama swapna, que quer dizer estado de sonho. Todos nós já vivenciamos isso aqui. De alguma forma, a gente está num intermediário entre estar entendendo o que está acontecendo, mas conectado com outro plano de vida, quando a gente começa a cochilar. Então, quando a minha filha estava sendo preparada para encarnar, eu tive uma experiência nesse estado intermediário de consciência. Eu via um senhor de barba branca trazer para mim uma moça muito bonita, como ela é hoje. E aí, nosso filho Rafael tinha 1 ano e 2 meses, e eu meio que acordei daquela cochila ali e falei para a Adriana, você está grávida. E ela, então, com todo o carinho do mundo, falou para mim, você está louco, o menino não está nem andando direito, não estou dando conta de como é que é isso? Não, que conversa é essa? Eu falei, se você está grávida e vai ser menina. E aconteceu, porque não era um estado alterado de consciência, não foi sonho. Foi realmente uma apresentação ali desse espírito que iria reencarnar como nossa filha. Sadhguru fala sobre isso aqui de uma forma muito interessante, que esse estado intermediário ele é muito mais vívido do que quando a gente está acordado. Porque quando estamos acordados, os nossos 5 sentidos ocupam toda a nossa mente. Então é como se a gente fosse ao cinema com a luz ligada e ao cinema com a luz desligada. Estar nesse estado intermediário de consciência quando desliga a luz. É como se você passasse para dentro da tela, se você saísse da sua vida e vivesse a vida numa outra dimensão. Então é mais ou menos isso. Passamos para o mundo paralelo, desligamos o mundo externo. Então é um estado muito mais poderoso da mente. Einstein, quando tinha um problema que ele chegava num ponto que ele não conseguia resolver, o que ele fazia? Dormia. Ele mesmo relatava isso. Ele não ficava noites sem estudar, estourando toda a sua capacidade cerebral. Ele dormia. E ali, nesse estado alterado de consciência, ele obviamente tinha orientações espirituais, um saber muito acima da média também, um mérito muito grande, ele conseguia resolver, depois ele acordava e ia lá, e lembrava, né? Que é uma coisa muito interessante. E nesse estado de consciência, esse é o objetivo de toda meditação. Porque ao me desligar desse mundo externo aqui, eu consigo, de alguma forma, analisar melhor os meus pensamentos. Porque meditar não é parar de pensar. Meditar é tomar consciência de que eu não sou meu corpo, eu não sou minha mente, mas eu posso, nesse ser espiritual que eu sou, de lá analisar a vida com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade. Enquanto a nossa mente aqui acordado, eu estou falando para vocês, se eu não tomar cuidado, está pensando em outros problemas lá fora. Imagina para quem está escutando. A gente, nossa, isso está interessante, de repente, nossa, amanhã tem que pagar não sei o quê, amanhã eu trabalho, já viajou. Então, dentro da yoga, eles dividem a consciência em pelo menos 3. Jagruti, que é essa do dia a dia, que eu uso meu corpo, uso a minha mente. Esse estado intermediário, onde o meu corpo físico meio que sai fora. E esse estado, o nome não interessa, tá, gente? Amanhã a gente já não lembra disso. Mas só trouxe aqui porque é assim que se fala, né? E o Sushupti, que seria quase que um estado de inconsciência, mas aí do corpo físico, mas de consciência espiritual total.
Seria quase que um desdobramento espiritual, onde eu tenho consciência do que está acontecendo. É um estado sem sonhos, mas existem dimensões da consciência que a gente continua percebendo. É como estar dormindo, mas acordado. A mente não viaja, não traz informações confusas. Às vezes o sonho tem umas informações malucas, né? Nessa não. Atingir esse estado de consciência é ter a informação plena. Médiuns, que são receitistas, por exemplo, muitas vezes tem isso, médiuns de desdobramento, Swedenborg, que descreveu o plano espiritual, Dante Alighieri, era um grande médium que funcionava muito bem nesse estado de consciência e conseguia visitar o plano espiritual nas suas várias dimensões e lembrar depois a ponto de colocar num livro, né? E esse é o caminho que o Paulo Frutuoso fala no livro Medicina do Futuro, que a gente tem aqui para vender, que todos somos médiums e que a medicina tem que necessariamente evoluir para o estudo da mente nesse estágio. Isso já foi tentado no passado com drogas psicodélicas, né? Mas que acabam tendo consequências complicadas, e a gente tem que tentar evoluir para isso através do treinamento, através do conhecimento, entender como é que funciona o processo e tentar chegar lá. Porque esse é o estado real da consciência, né? Onde não existe nenhuma memória envolvida. Por que é tão complicada a minha mente de encarnado? Porque a minha mente de encarnado funciona com todas as minhas memórias, dessa e de outras vidas. Se não bastasse dessa vida, ainda tem as de outras vidas que eu não consigo interpretar. Então vamos supor que numa vivência passada eu desencarnei preso num local, fui assassinado, morri numa masmorra, ou suicidei e passei muito tempo ligado ao corpo, no caixão, vendo o corpo se decompor. Alguns livros espíritas trazem essa experiência. Nessa vivência, ao me conectar com essa lembrança de alguma forma, qual é o sintoma? O que eu sinto? Síndrome do pânico. Meu cérebro não consegue interpretar essa questão de que eu morri. Então vem um medo injustificável e medo de morte. A síndrome do pânico clássica é a sensação de morte. Eu vou morrer, meu coração vai parar de funcionar. Eu vou ter um derrame, vou infartar. Mas não está acontecendo nada. Faz todos os exames, está tudo bem. Porque a mente está conectada com essa outra memória. Por isso que a mente encarnada é tão complicada. Mas treinar a nossa mente é importante, né? A gente recorda o conceito mais simples da medicina. Mente da medicina é inteligência mais memória. Dentro da cultura yoga, o que se busca é inteligência além da memória. É desenvolver a nossa percepção, não comandado por aquilo que eu fui, mas com a visão clara do que eu posso ser, tomando decisões conscientes e não reagindo de acordo com o acúmulo de memória que eu tenho no meu corpo. Dentro do hinduísmo eles falam o seguinte: nós somos um acúmulo de coisas. Acúmulo de comida que forma o meu corpo físico. Então, obviamente, se eu comer pouco, meu corpo físico é de um jeito, se eu comer muito, ele é de outro jeito. A gente faz esse milagre todos os dias de transformar comida em corpo físico. E a nossa mente é um acúmulo de memórias. É assim que ela funciona. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E é por isso que Paulo fala na carta aos Hebreus: o que eu quero, não faço, mas o que não quero, faço. Por quê? Imagina que as minhas memórias, de uma forma bem simplista, sejam um copo de água. E essa água não está muito transparente.
porque as minhas memórias ao longo dos milhares das minhas encarnações não são das melhores. Mas nessa vida eu acordei um pouquinho. Aí eu vou lá, escuto uma palestra, vejo um texto evangélico, vou a alguma missa, alguma coisa, e aquilo me ilumina. Eu falo, nossa, eu preciso mudar. Mas o que foi isso? Eu peguei uma gotinha de água cristalina, pinguei nesse copo de água não tão transparente. Mudou o copo? Não. Mas ao longo dos anos, a persistência, aí eu começo verdadeiramente a modificar essa energia que é a minha mente, que são as minhas memórias. E eu começo a criar memórias novas, onde eu estou testando essas coisas novas que eu estou aprendendo. Ah, então, peraí, se eu não matar o coleguinha, é melhor. E eu não passo tanto tempo sofrendo depois que desencarna. Aí eu paro de matar os coleguinhas. Opa, se eu não roubar, a minha vida fica mais leve. Eu vou insistindo e mudo a forma de reagir e vou formando novos caminhos de memória e ação. Mas isso demanda tempo, por isso que Paulo fala. Eu quero, mas é difícil. Memória traz consigo barreiras, são limitadas, sejam elas reais ou não. Que além da gente ter as nossas memórias, tem um estudo da psiquiatria, um dos maiores traumas que existe, né, de criança e adolescente é o abuso sexual. Mas tem um estudo que mostra que até 20% das pessoas que falam que foram abusadas, nunca foram. Até difícil de determinar isso, né? Mas é engraçado isso. Como que a gente vai, eventualmente, criando situações, verdades dentro da nossa cabeça, e aquilo vira uma memória, vira uma verdade. Então ainda tem mais essa, né? Nosso corpo carrega uma forte memória evolucionária. Isso aqui é sensacional, que não nos deixa retroagir. Essa é a nossa sorte. A gente nunca vai voltar na escala de evolução. Nós chegamos num ponto que não é possível. Ou seja, mesmo que eu coma salada, a gente não volta para o reino vegetal. Porque, essencialmente, nosso corpo é uma acumulação de comida. Mesmo eu comendo comida de cachorro, não volta a ser cachorro. A minha memória evolutiva é absoluta. Eu já cheguei num ponto que é daqui para frente. E isso é maravilhoso. Aqui eu acabei adiantando um pouquinho, né? Quando falamos de inteligência além da memória, isso significa criar novas experiências. Quando não estamos conscientes, somos governados pelas nossas memórias, pelo nosso karma, pelo acúmulo de coisas que nós carregamos, pelo conjunto de informações armazenadas em nós, nas diversas vidas, planos de manifestação, e a gente fica repetindo as mesmas coisas. Inteligência além da memória significa quebrar esse ciclo e ir além do que já conhecemos. Mas como é que eu posso fazer isso se eu não me permitir? Abrir minha cabeça para o diferente. Porque a minha reação com o diferente é sempre, está errado. Mas se eu me permitir experienciar coisas diferentes, às vezes eu vou confirmar, está errado mesmo. Às vezes eu vou mudar minha cabeça. É o que a gente fala para os filhos. Tem que experimentar comida. Mas eu não gosto, mas você nunca comeu. É assim que funciona a nossa mente. A gente nunca testou ser de tal forma, mas a gente já sabe que vai dar errado. É a mesma coisa de comida com criança. Então, ir além das nossas memórias significa isso. Falar eu não dou conta. O eu não dou conta é porque tudo que eu fiz até hoje me deu a impressão de que eu não dou conta. Quando eu consigo romper com isso, eu estou criando memórias novas. Essa é a evolução espiritual. Dando certo ou dando errado. A questão não é essa. A questão é como é que eu estou reagindo às coisas. A gente vê esses grandes jogadores profissionais aí, Michael Jordan, o Federer no tênis, falando 8 erros para um acerto. E o cara é o melhor do mundo. O melhor do mundo erra 8 vezes mais do que acerta. Opa! Tem alguma coisa errada aí.
Você vai no Federer, ele ganha 52%, 53%. 47% ele perdeu. É o melhor do mundo. Então, o erro também traz memórias novas, traz novas formas de reagir, e faz esse nosso crescimento espiritual e sai desse nível de consciência aqui, ó. Então, basicamente, essa é a lição que a gente tem que tentar levar para casa hoje. Sair desse rame-rame de tudo que acontece é só o que eu vejo, o que eu pego, o que eu cheiro, o que eu sinto, o que eu escuto. Não. Existe uma vida de possibilidades muito além disso. Mas como é que eu acesso isso? Vocês acham que os padres inventaram o negócio do terço, do rosário, não sei o que à toa? Existe uma inteligência por trás disso, porque você entra num estado de transe. Você vai nos templos budistas, aquele barulho do sino lá de vez em quando, e os mantras que eles vão fazendo, e o movimento do corpo, é para parar de perceber os 5 sentidos e deixar essa mente ir além do que eu acumulei com as minhas memórias. Mas se a gente insistir em só viver essa vida física, de dinheiro, preocupação, trabalho, de filho, de marido, de mulher, de nhenhenhé, nós vamos cair no mesmo lugar de sempre. A gente está vivendo, mas não estamos crescendo, não estamos evoluindo, não estamos criando memórias novas, mais evoluídas, experienciando coisas diferentes. Todos os seres viventes estão conscientes, ninguém obviamente vive na inconsciência, né? As pessoas inconscientes estão na cama, estado vegetativo. A questão será sempre quão consciente estamos para tomar a decisão. Quando acontece uma coisa comigo, eu estou reagindo, então todas as memórias que eu criei em 200 mil vidas agora está mandando eu fazer sempre a mesma coisa, ou eu consegui, parece que eu posso fazer diferente aqui. Aí eu estou consciente, eu estou tomando conta. A resposta é minha. Eu passo a ser senhor do meu destino, como diz a poesia Invictus, lá do Mandela. Uma das formas mais interessantes da gente entender a atividade onde a memória não atua é quando estamos tão concentrados em algo, parece que passou 5 minutos, passou 1 hora. Porque ali eu permiti a minha mente percorrer caminhos diferentes. Eu não agi com esse acúmulo de coisas de outras desistências. Dentro dessa mente física, tudo gira em torno do tempo. É o dia de 24 horas, é o ano de 365 dias, é a hora de 60 minutos, e aí vai, com todos esses astros, Sol, Lua, funcionando aí. Mas tudo, porque tudo, né, do átomo ao cosmo físico, é cíclico. Então a gente também funciona dessa forma. Mas esse processo de transcender o movimento cíclico dentro da nossa existência, ele faz parte desse crescimento espiritual, porque movimento cíclico também significa estar andando em círculos, faz parte da nossa vida, mas eu não posso, numa espiral, ficar preso no mesmo andar. Quando eu dou a volta, eu tenho que estar subindo. A espiral é isso. Senão eu fico sempre, como diz o goiano, rodando piorra. Mas isso é a porção física. Quando a gente olha, e aí novamente o micro imita o macro, pega o átomo, pega a nossa célula, pega o nosso sistema solar, pega o universo. Mais ou menos uma proporção de 1% de massa e 99% de espaço vazio, entre o núcleo do átomo e os elétrons, entre o núcleo da célula e toda a célula e o citoplasma, entre o nosso sistema solar com os planetas e todo o espaço vazio, e assim também com o cosmo, com bilhões de planetas. Esse espaço vazio não existe, né?
Então, enquanto a gente ficar fazendo as mesmas coisas, a gente está preso nesse 1% de vida que existe. Mas tem 99% a mais para a gente explorar e expandir a nossa mente, criar novas memórias, crescimento espiritual. É mais ou menos isso. Viver das nossas memórias é como a gente fosse perseguir um animal numa floresta pelas pegadas. Tem gente que consegue fazer isso. Isso aqui é uma onça. Mas ele nunca viu a onça. E ele vai seguindo. Ela passou aqui, ela comeu esse bicho, ela bebeu água aqui, ela dormiu aqui. Então você vai aprender os hábitos, você vai entender como é que ela funciona, mas o dia que você vira a onça, nada se compara ao que você imaginou. Então viver só no físico é como viver atrás de pegadas. Enquanto a gente tem todo um mundo para poder explorar e a gente insiste em ficar preso, numa existência pobre. E eu entendo que o simples fato da gente estar aqui numa comunidade espírita, nós estamos prontos para dar esse salto. Para permitir que a nossa mente pense além da mesmice. Os outros 99% do universo são representados pela consciência. Consciência pessoal, coletiva, universal, o nome que a gente queira dar. Cada partícula física do universo capta um pouco dessa consciência. São as memórias acásicas que os mestres nos trazem que existe, e é o que faz os espíritos evoluídos, ao entrarem em contato com a pessoa, entrarem em contato com todas as existências. Jesus sabia exatamente quem podia ser curado, quem não podia. Porque existe uma sequência energética aí, um monte de coisa envolvida no processo de cura. Seus pecados estão perdoados. Que pecado é esse que ele está falando? Ele enxergava. Ele entendia esse desequilíbrio. Entender até onde a pessoa chegou e onde ela estava, e ela tinha entendido o que ele tinha falado, comprovando mais uma vez que o universo não funciona como um karma-castigo, mas funciona com aprimoramento de conhecimento, entendimento das coisas. Não é porque eu fiz tal coisa que eu preciso passar por aquela coisa. Se eu entendi, muitas vezes eu não preciso passar. Tinha uma peça espírita que retratava um livro do Chico Xavier, que eu esqueci o nome, que a pessoa era para morrer de câncer, e aquilo foi transmutado numa doença de pele, porque ela entendeu o processo. No Covid, nós recebemos uma mensagem de uma médium do Nordeste, que diz que precisava passar por um câncer longo, dolorido, e teve a bênção de morrer em poucos dias com o Covid. E muita gente fala que o Covid é castigo. Porque está raciocinando com a memória lá de antes de Cristo, do Velho Testamento. E o Cristo já foi assassinado tem 2000 anos. Já veio a terceira revelação e a gente não abre a mente. Dentro aqui do Ramatiz, a gente tem esse treinamento mediúnico para usar essa técnica chamada apometria, mas que Valdo Vieira, companheiro do Chico, escreveu como projeciologia. Médiuns aqui de Brasília, o Wagner, esqueci o sobrenome, também tem uma série de livros sobre isso. É o começo, né? São sementes que vão sendo plantadas no mundo para que no futuro, de uma forma ampla, a humanidade tenha isso como treinamento, de libertar a nossa consciência da escravidão do corpo físico, e a gente vai poder entender melhor as nossas memórias, o que a gente está acumulando e como é que a gente pode se manifestar nesse mundo de uma forma muito mais espiritual do que física. E a meditação é um ponto fundamental para isso.
A oração é um ponto fundamental para isso. O que eu estou fazendo ali? E aí a gente tenta daqui para frente fazer isso com consciência, para formar novas memórias conscientes. Eu estou fazendo as minhas orações, eu estou fazendo a minha meditação. Qual que é o único objetivo ali? Criar um espaço, perceber que eu não sou meu corpo físico, também não sou minha mente, eu sou algo além disso. E é possível alcançar no estado meditativo essa consciência onde como se eu desligasse de tudo isso. Porque senão a minha mente fica igual jet ski, né? Ninguém nunca viu uma pessoa andando devagar em jet ski. E longe. Todo mundo que anda de jet ski tem que andar rápido, dar cavalo de pau na porta do acampamento para ver, todo mundo tem que ver, né? Porque senão não tem graça andar de jet ski. A nossa mente é isso, é esse jet ski acelerado no 12, o tempo inteiro. Então, através da oração, através da meditação, conscientemente daqui para frente, a tentativa é desligar disso. Mostrar para a nossa mente, mostrar para o nosso corpo que existe um caminho além disso. E a física quântica fala que quando a gente alcança esse estado de consciência, nós utilizamos a linguagem não verbal. Quando Einstein dormia lá, não é que alguém chegava e desenhava no quadro o resultado que ele precisava. Ele tinha acesso a um nível de informação que era como se fizesse um download. Opa, então é isso. É como a gente tem um insight. Você está lá envolvido com um problema, de repente você parece que desliga, começa a assistir um filme, dá uma viajada e de repente vem, de uma vez. Nossa, é isso que eu preciso fazer. Mas a gente pode treinar e entrar nesse estado de consciência. E a nossa vida pode, com isso, obviamente, ficar muito mais tranquila. Porque nesse estado não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Eu não tenho as minhas memórias me empurrando sempre pelo mesmo caminho. Eu estou livre para ver tudo 360 graus. Voltando lá na anestesia, temporariamente nos desconectamos das nossas memórias. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que entende o que eu estou falando. Que as nossas memórias nos prejudicam. Que a gente acostumou a ficar preso no que não presta. E fica carregando isso. Aí como é que eu tento anestesiar? Cachaça, cigarro, droga. Olha o Michael Jackson, essa lenda, esse cara genial. Propofol, remédio para fazer exame lá de colonoscopia. Porque é bom, né? Quem fez colonoscopia sabe que o tanque aquilo é bom, gente. Pelo amor de Deus, gente. Se fosse ruim, ninguém viciava, né? Você toma aquilo, nossa senhora, dá uma viajada, não tem dor, não tem lembrança. A pessoa faz um exame lá que enfia uma mangueira na sua boca aqui de 1,5 m. Quem está assistindo fala, nossa, deve ter sido horrível. Como é que foi? Não lembro de nada. É maravilhoso aí. Só que é químico, só que é falso, só que não nos muda por dentro. Então esse tipo de fuga, ele vai sempre dar errado, não tem como dar certo. Mas através da oração, através da meditação, através de qualquer uma dessas técnicas de relaxamento, a gente pode alcançar o mesmo efeito. Conscientemente começar a se libertar dessas lembranças dolorosas, entregar. Ah, eu tenho a mágoa do fulano. Lá nesse estado, você vai lá, fulano, está aqui sua mágoa, fulano, ó, toma para você, não é minha mais não, obrigado, valeu, beijão, volta, leve, deixa cada um carregar o que é seu. E uma coisa que eu até anotei aqui, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Os meus filhos cresceram escutando isso, até chato, né? Mas pai e mãe tem que ser repetitivo mesmo, né? Os bichinhos vêm para a gente para a gente tentar de alguma forma auxiliar.
Eu sempre falei para eles, não transforma coisa boa em coisa ruim. Acontece uma coisa boa. Minha filha passou o ano passado inteiro estudando para a prova de residência médica. Um belo dia saiu lá a notícia que ela tinha que ela poderia, né? Falar, minha filha, como é que é essa prova aí? Lá em Sorocaba, na PUC São Paulo. Como é que é essa prova? Se eu ficar até em 25, acho que dá. E aí, ficou em 25, exato. Passou 10 minutos, ela fez assim. Ficou triste. Porque começou a criar na cabeça coisas que iriam acontecer. E não interessa se iriam ou não, mas ela não tinha certeza. Então pegou uma coisa boa, transformou numa coisa ruim. E é isso que a gente faz. Às vezes surge uma oportunidade boa para a gente. Primeiro momento você acha bom, passa um pouquinho você começa, opa, mas e o fulano, o que vai achar? Mas para fazer isso eu tenho que fazer aquilo, para fazer isso eu tenho que abrir mão daquilo. De repente você está com um problema monstro na sua frente. Por quê? Tem duas coisas que nos diferenciam dos animais, a memória e a criatividade. Você acabou de dar uma bronca no seu cachorro, ele está lá abanando o rabinho. Memória zero. Põe sua mulher e põe um cachorro no porta-mala e tranca lá 1 hora. O cachorro sai querendo brincar, a mulher não quer brincar muito, porque a memória dela está em dia, está funcionando, ela está certa, ninguém vai prender mulher no porta-mala, é só uma piada. E a outra é a criatividade. A nossa mente viaja, mas ela não viaja só para fazer coisa boa. Na maioria das vezes é para inventar coisas ruins. Então a gente não vive o agora. A gente vive no passado, nas nossas memórias, que a gente insiste em carregar sem trabalhar, e no futuro pensando, vai dar ruim. Então essa é uma questão importante. Viver o agora, sem querer anestesiar o que passou. Vou pular esse aqui, vou passar para esse. E aí a gente percebe, né, que essa criação dos filhos deu certo. Quando recebe uma mensagem dessa aqui. Então acabou, graças a Deus, minha filha acabou passando numa residência boa, mas assim, de ginecologia, quem já acompanhou aqui médico, no começo residente, não é brincadeira. Primeiro ano de residência é escravidão, por isso chama residência, a pessoa mora no hospital. E, óbvio, nós ficamos muito preocupados, né, com ela. E um dia ela me manda uma mensagem em inglês no Instagram, que eu traduzi aqui, para a gente encerrar. Que privilégio estar cansado pelo trabalho que você pediu ao universo para conseguir. A gente sonha com alguma coisa. Eu preciso daquele trabalho, eu preciso comprar não sei o quê, eu preciso me relacionar com aquela pessoa. E quando acontece, vira um problema. Que privilégio estar sobrecarregado pelo crescimento que você costumava sonhar em ter. Ah, deu certo o meu negócio lá, mas agora eu não tenho tempo para nada. Que privilégio ser desafiado por uma vida com propósito. Então vamos pensar nisso. Vamos inverter a nossa forma de olhar para as coisas. Nós não temos problemas, gente, nós temos privilégios. Em outras existências, nós fizemos tanta coisa ruim, que nós pedimos, Deus, pelo amor de Deus, me deixa vir na família do fulano, me deixa passar por tal dificuldade. Nós pedimos lá. E agora nós alcançamos. É um privilégio ter problema. Hoje a gente já pode ter problema. A gente era tão infantil que em outras encarnações nem problema a gente podia ter. Para encerrar, Jesus está conversando com Deus e está falando de você. Ele está olhando lá, Deus, a Elza.
Você acha que ele está falando assim? Lembra da Elsa, né? Pô, deu certo. A Elsa está top. Ou ele está falando assim, vamos ter que ter paciência. Tá ruim, mas vai consertar. Como é que você acha que Jesus está conversando com Deus sobre você? Essa é uma questão, gente. A vida está passando. Dias atrás, todos nós temos lembranças aí da nossa infância, da nossa adolescência, faculdade. Agora já estamos aí, já é filho fazendo residência, daqui uns dias sustentando o pai. Nunca acontece, né? Mas a esperança persiste. E aí, daqui um dia acabou. Estamos do lado de lá. Nós vamos querer chegar do lado de lá como? Sentar naquela mesinha com o mentor e ele vai mostrar lá um vídeo no iPad lá espiritual. Uai, Sérgio, não estou te entendendo. Você pediu, você está reclamando disso, mas você pediu. Então, que privilégio poder estar aqui, gente. Vamos pensar, vamos colocar isso no nosso coração. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Não é essa a questão. Eu não estou julgando aqui o sofrimento de ninguém. Pelo amor de Deus. Não é essa a questão. A questão é o que nós pedimos hoje está acontecendo. E isso é um privilégio. E às vezes é difícil mesmo. Por isso que a gente tem que viver em comunidade. Por isso que a gente precisa contar com as pessoas. Por isso que a gente precisa encerrar dentro da gente preconceito, todo pensamento de superioridade, cultivar a humildade, porque é um privilégio estar aqui, podendo aprender com tudo que a gente está passando. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, refletindo sobre como Ele está conversando com Deus sobre nós. A doutora Filó nos fala que Jesus planejou, sonhou com cada uma das nossas vidas. Vamos pensar nisso. Vamos levar isso para casa. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de vocês.